A força do agro hoje, falando sobre pistache, os benefícios da noz, que virou febre entre os brasileiros. Lariana Colasso, nutricionista, também um prazer sempre recebê-la aqui, nossa parceira. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando dessa oleaginosa super saudável para o nosso corpo e que ficou na modinha no ano passado. O pistache é um tipo de noz que se tornou tão popular nos últimos anos que fez as importações dispararem no Brasil, transformando a culinária do país. Walderson, qual a origem do pistache e como chegou ao Brasil? O pistache tem uma história interessantíssima, Joyce. Se a gente for pensar direitinho, talvez seja uma das únicas coisas que sobrou da Babilônia. É aquela que tem o jardim suspenso da Babilônia, tal, porque diziam que nesses jardins tinham muitas árvores de pistache. E isso daí estava diretamente ligada com a vida nobre, com a aristocracia, com os prazeres todos. Aqui no Brasil, oficialmente, ela veio com a imigração dos libaneses, dos árabes, dos sírios, do pessoal que vive no Oriente Médio, que é exatamente dessa região, Turquia, que vem o pistache. Agora, oficialmente, ela chegou em 2022, no Ceará. Ainda estão fazendo alguns experimentos, mas ainda não deu muito certo. Eu acho que ainda pertence aos nobres, hein, Walderson? Porque é caro! Muito caro, Joyce, muito caro. Clary, e quais os nutrientes presentes ali no pistache? O pistache é riquíssimo em gorduras insaturadas, ou seja, elas são as gorduras boas para o nosso corpo. Então, eles vão aumentar o nosso HDL, que é o colesterol bom, e diminuir o LDL, que é o colesterol ruim. Além disso, é rico em fibras também, então vai ajudar o bom funcionamento intestinal e também tem proteínas na composição, ou seja, é um alimento super saudável, porém a gente tem que comer com parcimônia. Por que se tornou tão popular, Walderson? Aliás, isso foi uma coisa muito interessante, Joyce. Eu nunca imaginei que o agro fosse moda, que virasse moda de uma hora para outra. Pois é, o pistache veio com tudo, chegou na moda. A gente não pode dizer de uma outra maneira. Por que ela ficou tão popular? Principalmente quando começou a guerra Irã-Iraque. Quando foi aí pelos anos 70 tal, que toda a produção era dessa região e o mundo inteiro já estava meio que consumindo. O quê? Uma noz mais cara, sofisticada, para pratos mais elegantes, o sorvete de pistache, que é uma delícia, o blacavá, para quem gosta de culinária árabe. Então, o que aconteceu? Ela caiu no gosto popular e algumas espécies foram levadas para a Califórnia e se adaptou muito bem. A tal ponto que hoje o segundo produtor mundial de pistache são os Estados Unidos. E aí, quando começou essa história lá, o Oriente Médio está sempre meio agitado, né? Quando essa agitação ficou muito forte, eles fizeram uma tremenda campanha de marketing para colocar pistache no mundo inteiro. E resultado, nós brasileiros estamos achando pistache o máximo. Eu acho que os Estados Unidos até passaram o Irã. A Califórnia é um grande produtor, Sim. Acho que é o maior produtor. Eu acho que o maior de todos mesmo é a Turquia, Joyce. Mas aqui no Brasil tem um problema, porque o pistache, para ele produzir de uma maneira legal, ele precisa de calor, mas ele precisa de frio, temperaturas entre 7 a 0 grau. Para quê? Para as raízes ficarem mais frias e ele poder produzir em quantidade. A gente não tem isso, né? Ainda mais no Ceará, com aquele calor, aquelas praias maravilhosas, enfim. Mas, com calma, a Embrapa chega lá e vai descobrir um pistacheiro que vai produzir muito e, quem sabe, logo mais, a gente se torna também um baita produtor de pistache. Com certeza, a Embrapa não brinca em serviço. Agora, Clariane, o pistache ele é conhecido como snack saudável. Qual a melhor forma aí de consumir ao longo do dia e qual a quantidade ideal? Se bem que quando a gente fala em quantidade ideal, sempre varia muito, né? De organismo para organismo, de pessoa para pessoa, o que você consome, outras coisas em conjunto, né? Joyce, a porção ideal é uma porção pequena, né? Então, punhadinho pequeno, não pode ser comer aí em demasia. Então, as melhores formas, sem dúvida, é torrado ou assado com um pouco sal, né? Evitar as frituras e principalmente quando está atrelado aí aos açúcares. Aqui no Brasil se popularizou principalmente por conta das docerias que fazem iguarias, assim como os sorvetes, os panetones, os bolos, até as eclairs, né? As bombas de pistache. E isso a gente sabe que tem pouco do pistache e muito de aromatizantes e açúcares para trazer aí maior sabor.
sabor ao pistache. Então, tomar cuidado, principalmente quando a gente compra a pasta de pistache. Comprar pastas de pistache sempre de forma isolada, somente a noz. O Walderson, e o pistache, ele é citado nas primeiras páginas do Velho Testamento como um dos melhores produtos da terra de Jacó, né? Joyce, é uma coisa impressionante. Eu não imaginava que ele fosse tão aristocrático assim. Para você que gosta da Bíblia, Gênesis 43, versículo 11, vai lá, procura direitinho, tá lá. Você pode juntar pistache e tâmara para ter uma vida feliz. E tem uma outra coisa até mais interessante. Quando Adão foi expulso do paraíso, né, do Jardim do Éden, Deus permitiu que ele levasse algumas coisas junto com ele. E sabe o que ele levou? Uma das coisas principais? O pistache. Olha, tem uma velhíssima história, não é à toa que as pesquisas mostram que já há 9.000 anos o pistache é consumido ali na região do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque é uma delícia, uma coisa incrível. Agora, doutora Clariana, tem uma coisa que eu quero falar, sim. Que eu descobri, que eu fiquei um pouco chocado, que sorvete de pistache não tem pistache. É. Fiquei chocado. A grande maioria, infelizmente, só usa a essência, né? Então, assim, Pois é. procurem boas gelaterias, que aí a gente vai encontrar. E deve ser até pelo preço, né? Como nós já falamos aqui, é difícil também de encontrar. Agora, Clariana, como que ele pode ajudar no controle do colesterol, na saúde do coração? Ele é riquíssimo em flavonoides. Os flavonoides são substâncias que são extremamente antioxidantes que vão ajudar todo o nosso coração. Além disso, também ele é riquíssimo em triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina, por isso que é a comida da felicidade, já dizia na Bíblia, por conta do triptofano. Então vai aumentar a nossa energia, a nossa disposição e também aumentar a nossa felicidade. Eu não sei se tem alguma ligação, mas olha só, o pistache, pelas propriedades, é meio parecido com a soja, né? O pistache é uma noz, soja é um grão, mas os dois têm umas proximidades, né? Eles são bem parecidos, são ricos em fibras, são ricos em proteínas, são ricos em flavonoides, zeaxantinas também, que é excelente para a saúde ocular. Enfim, são baitas os alimentos. Então, que bom, né, que o agro está entrando na moda. A gente já teve a fase da soja, agora do pistache e quem sabe muitos outros vegetais vão vir por aí. Eu não sou um grande especialista, mas eu posso dizer que a soja é bom para as mulheres e o pistache é bom para nós homens. Olha. Por isso que durante muito tempo era considerada uma noz afrodisíaca, que os turcos, os árabes, os sírios comiam muito disso para poderem, vamos dizer, dar conta do recado, com todas aquelas mulheres lindas tal, dessa região do planeta. E ficou como também a espécie de noz do amor, porque na China, até hoje, é comum você presentear na virada do ano com pistaches, porque é chamada lucky nut, né? Quer dizer, uma noz da sorte. Ela traz sorte, ela traz prosperidade. Agora, uma coisa muito engraçada, Joyce, que eu descobri também, que o pistache é irmão da manga e do caju. Eu falei, são coisas tão diferentes, porém, tanto a manga tem uma bela noz dentro dela, como o caju também, que, na verdade, a castanha que é o caju, né? Aquela outra parte que a gente acha que é o caju, não é o caju. Olha só. Muito curioso, muito e a curioso. manga, o caju são maiores, o pistache é tão pequenininho, né? Talvez por isso que fica estranho a gente fazer essa comparação. Eu achei muito estranho, mas família das anacardiáceas. Então, todas elas, de uma certa forma, trazem esse bem-estar, trazem essa alegria muito grande. E aí tem até uma história interessante. Se você está passando por um momento um pouco estranho no seu relacionamento, pega a tua menina, pega teu menino, vai debaixo de um pistacheiro, infelizmente não tem ainda aqui no Brasil, mas quando você escuta a noz madura fazer clac, abrir, é um momento de muita sorte e indica que seu relacionamento tem um futuro maravilhoso. O Brasil não produz, né? Como já falamos aqui, o Ceará está numa fase de teste, tentando desenvolver aí. Provavelmente daqui um tempo a gente volta aqui para falar que o Ceará conseguiu produzir. Mas nunca consumiu tanto como nos últimos anos. Olha só, as importações do produto em 2024 foram cerca de 80% maiores que em 2023. A maior parte, Walderson, vem dos Estados Unidos. 85% do pistache consumido aqui vem dos Estados Unidos, como nós já colocamos aqui, um dos principais produtores. É porque, Joyce, eles têm uma produção muito grande, eles conseguiram desenvolver
árvores pistacheiras, né, que produzem muito, apesar dela ser dioica, né? Significa o quê? Um ano ela produz muito, outro ano ela produz menos. Mas eles conseguiram fazer um balanceamento muito interessante, que tem essa produção, e essa produção resolveu tomar conta de todo o planeta. Então, você acha agora pistache de tudo quanto é jeito. Fora que ele tem uma cor muito bonita, né? É lindo. E o pistache também tem uma história muito curiosa. Até o século XVII, a ciência não aceitava que houvesse planta macho e planta fêmea. Eles achavam que era planta e era aquilo. E tudo isso foi modificado exatamente em 1716 por causa de um botânico em Paris que descobriu que ele tinha plantado pistacheiros em lugares distantes, Jardim de Plante, um outro lugar, mas eles não produziam pistache. E a Europa tem frio, tudo suficiente para isso. Até que um dia ele foi na planta macho, que produz flores, pegou e levou perto da outra espécie e, vamos dizer, bateu um galho e descobriu que a outra espécie começou a produzir frutos imediatamente. Então ele provou para a ciência que tinha a espécie masculina e a espécie feminina e que elas tinham que estar próximas, porque elas não eram polinizadas pelas abelhas, elas eram polinizadas pelo vento. Então, as flores produziam um pólen que iam para outra espécie e aí produziam pistache. É interessante, né? Como a natureza é sábia. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Que uma planta às vezes precisa da outra. A árvore da felicidade, por exemplo, ela tem o macho e a fêmea. Se você tiver uma planta só, ela não certo, vem, né? não dá certo. Ninguém é feliz sozinho. Exatamente, assim como o homem, a Natureza mulher, né? perfeita. Como a gente precisa. A natureza também é assim, né? As plantas Com são muito certeza. parecidas com o ser humano. Ô, Clara, e é verdade que ele pode melhorar o humor, reduzir o estresse? Você falou que ele tem serotonina. Ele tem triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina. E aí sim, a serotonina é o hormônio do humor. Então, ele vai melhorar sim o nosso humor. Lembrando que a densidade energética do pistache ela é bem elevada. Então, é um punhadinho pequeno. Não é para comer aí de forma exacerbada. Ai, doutora, sempre punhadinho pequeno, pelo amor de Deus. Sempre um punhadinho. um punhadinho. Principalmente o Tristeza. pistache. Porque a vontade, vamos falar, a verdade é comer igual pipoca, né? É muito isso, gostoso. ainda mais quando ela tá meio salgadinha, Eu assim. adoro. E se você, para quem pode, para quem gosta, isso não é comercial, mas junto com um chopinho, uma cervejinha, é maravilhoso. O Walderson, e a árvore, ela demora até 10 anos, né, para atingir a fase de produção completa e pode durar até 100 anos. Ela é maravilhosa, Joyce, e tem até espécies que duraram mais que 100 anos, porque ela não é uma árvore muito grande, não, vai de 3 até no máximo 10 metros de altura, mas ela produz muito, muito, muito mesmo, a tal ponto que se você conseguir, se você mora numa região mais fria, que tenha temperaturas, né, entre 7 a 0 grau tal, e tenha também verões bastante intensos, você pode ter aí um pistacheiro e ter, olha, uma fonte de renda espetacular. Ô, Clary, existe relação entre o consumo de pistache e a saúde cerebral, a melhora da memória? Sim, Joyce. Ele é riquíssimo em várias vitaminas e minerais que vão ajudar, inclusive, a prevenção de doenças neurodegenerativas, assim como a demência ou Parkinson. Então, ele tem, sim, propriedades benéficas para o cérebro. É riquíssimo em magnésio, né? Magnésio, a gente tem falado muito hoje em dia sobre o magnésio, sobre o selênio também, que é uma fonte principal aí do pistache também. Então, ele é riquíssimo em minerais que vão ajudar o desenvolvimento cerebral, da inteligência, até a prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas. Você veja, tudo que a gente precisa vem dos alimentos, né? Tudo que a gente precisa para ter saúde, nós somos aquilo que comemos. Exatamente, Joyce, não é à toa que está lá, na Bíblia, né? Desde lá do início. Se você quer ser feliz, se você quer ter prosperidade e tal, você tem que se alimentar com essas espécies. E dessa maneira, você pode conseguir muita coisa. E o mais legal é que o pistache, ele não só te ajuda a ter mais vitalidade e tal, como ele dá também um elemento de prosperidade. Então você se torna, talvez por causa desses benefícios do cérebro, você se torna mais inteligente e aí você se torna mais próspero, que é tudo que a gente quer e que a gente deseja para vocês. Claro, se faz bem para o cérebro, para a memória, para o humor, ele também tem algum efeito positivo no sono? Tem sim, Joyce. Ele tem um componente que chama
fitomelatonina, ou seja, uma melatonina natural do nosso corpo, que a gente já produz, é um hormônio proveniente de nós mesmos, né? A gente produz isso todos os dias e a gente pode estar induzindo através de medicação e até com alimentos, como o pistache, que é riquíssimo em fitomelatonina, assim como o kiwi, por exemplo. Então, são vários alimentos que têm essa propriedade super benéfica. Então, se for escolher um horário, pode ser antes de dormir, ali um punhadinho pequenininho do pistache. Ela é cruel. Punhadinho. Ela é cruel. Ela sempre fala, só um punhadinho, doutora, isso é uma tortura. Mas eu vou explicar o porquê. A gente sempre, né, isso desde sempre a gente fala, faça do seu alimento o seu medicamento. Porque o alimento realmente, Joyce, tem as propriedades de tratar, curar e prevenir doenças, né? Então a gente precisa estar sempre atento a tudo isso. Agora, como ele é riquíssimo em gorduras, apesar de serem gorduras boas, ele tem uma alta densidade energética. O que é uma alta densidade energética? Um punhadinho pequeno já tem bastante energia suficiente para nos mantermos aí saciados. Então, com um punhadinho de pistache, 2 copos d'água, você vai se sentir muito satisfeito. Agora, se a gente comer aí de forma errada, a gente vai acabar ganhando peso. Eu gostei, faça do seu alimento o seu medicamento. Medicamento. O alimento vem do agro, o agro é saúde, o agro é vida. Os pistaches são a 6ª maior commodity agrícola da Califórnia. O maior consumidor de pistache dos Estados Unidos, Valderson, é a China. E lá existe a tradição de consumir e presentear a nós no Ano Novo Lunar, é isso? No Ano Novo Lunar, que vai ser logo, logo. Sempre é na primeira lua nova do mês de janeiro ou do mês de fevereiro. Então tem essa tradição de você dar pistache de presente. E também, em algumas épocas, para o casamento, porque como está ligado à boa sorte, à prosperidade, então você dá um saquinho, uma caixinha com pistaches, também é um presente muito elegante e eu tenho certeza que eles vão gostar muito de receber. Eu acho que por isso que é tão caro, por isso que a doutora fala, come só um pouquinho. Por economia de calorias e por economia financeira, né? E por falar em calorias, Clariana, ele também pode ajudar no controle do peso, na sensação de saciedade? Pode sim, porque ele tem gorduras e tem fibras, né? Então pode trazer saciedade desde que comer um punhadinho pequeno e ser consumido com bastante água também, porque as fibras precisam da água para se desenvolver bem no nosso corpo, trazendo saciedade e ajudando o bom funcionamento intestinal. Você falou, né, Valderson, é um símbolo de boa sorte, né? Sim. De boa sorte muito grande. E isso já vem desde os tempos bíblicos, a tal ponto de que quando o pistache foi introduzido na Europa, foi por causa das conquistas de Alexandre o Grande. Olha. Que ele foi para lá, para o Oriente, pegou, plantou na Grécia, deu muito certo, os gregos começaram a consumir. E no século I, sob o reinado de Tibério, Roma também começou a colocar que pistache era algo muito elegante, que podia ser servido antes dos banquetes, antes das festas. Então, olha, esse pessoal já há muito tempo está sabendo das coisas. 9.000 anos, você falou que já existe aí registro, né? Bom, chineses são pistache. sempre muito espertos, né, Joyce? Então, se eles usam isso daí, é porque não é à toa que eles, hoje em dia, são uma grande potência. Aquelas cidades chinesas, a tecnologia chinesa é absolutamente fantástica. Agora, tudo isso não é só comer pistache, né? Porque senão você vai ficar verde. E ninguém está querendo ficar verde, muito pelo contrário. Mas que te ajuda muito a ficar mais inteligente, mais feliz, com certeza. Exatamente, é tudo um conjunto, né, Clara? Inclusive, ele pode ser uma boa opção para quem pratica exercício físico, né? Pode ser porque ele dá energia imediata, né? Apesar de ser rico em gorduras, ele tem alta densidade energética, ou seja, só um punhadinho já tem calorias suficientes para a gente fazer qualquer tipo de atividade. Até por isso que ele é excelente para namorar, porque você não se sente indigesto, né? Você come só um pouquinho e vai ter ali longas horas de saciedade. Agora, lembrando que a alimentação tem que ser sempre equilibrada e variada, como o senhor falou muito bem, não é só o pistache, são todas as nossas, todas as oleaginosas, as castanhas do Brasil, inclusive, que a gente tem que valorizar também. Então, é comer o pistache que está na modinha, mas comer todo o restante também. As pessoas que têm diabetes podem incluir a noz também em suas dietas? Podem e devem, inclusive nos momentos que vai comer açúcares. Então, se eu quero comer uma fruta, é super interessante a gente colocar algo fonte de gordura ou de proteína
para baixar essa absorção tão rápida de açúcar, né? Então, diminui o índice glicêmico ali da refeição. Então, é um excelente aliado para lanches da tarde, por exemplo, ou lanche da manhã, ou lanche da tarde, ou até o lanche da noite. Posso comer uma fruta e posso colocar ali um punhadinho de pistache para me trazer saciedade e diminuir o índice glicêmico da minha refeição, ou seja, o pico de insulina e glicemia que os açúcares fazem no nosso corpo. A Clary falou, faça do seu alimento o seu medicamento. O pistache, Valdres, inclusive, ele era usado como remédio na antiguidade, né? Sim, eu acho que isso daí é uma das coisas mais incríveis que a história mostra para todos nós. Tudo que a gente usa para se alimentar também pode ser usado para nos curar. Por isso que a fonte da cura, de certo modo, está diretamente ligada com o agro. É com a fitoterapia, é com o conhecimento dessas castanhas, dessas nozes, desses frutos, que a gente pode curar tudo que existe. Porque, de uma certa maneira, se a nossa humanidade está aqui presente neste planeta, fazendo tanta besteira como faz até hoje, é graças a essa alimentação que a gente mantém a continuidade da nossa espécie. Então, olha, faça do seu alimento o seu medicamento. É isso aí, eu gostei. Alguma contraindicação no consumo? Não, só pessoas que realmente precisam fazer restrição calórica, né, por uma necessidade de emagrecimento, por exemplo, precisam dosar ainda mais, né, um olhar um pouco mais atento a isso. Agora, de uma forma geral, todas as pessoas podem e devem consumir o pistache, lembrando que a gente retira a casca, né, porque muitas pessoas que não conheciam essa oleaginosa, à medida que foram expostas, né, de forma exacerbada esse ano, não sabiam muitas vezes comer, acabam comendo com a casca. Então, a gente retira a casca e come só a parte interna do pistache, pode ser consumido por todas as idades, né? Crianças a gente sugere a partir de 2 anos e pessoas que obviamente não têm nenhum tipo de alergia ou intolerância aí a essa delícia. O Valdres, no início você falou que o alimento ele era um alimento nobre, né? Diz a lenda que a rainha de Sabá teria decretado o pistache como exclusivo da realeza. Ela Deve ter era sido isso danada, mesmo. né? Ela era danada. Uma influencer e tanto, porque olha, depois de tanto tempo, a influência dela ainda está presente. Porque não era uma produção tão grande. Então, o que ela fez? Ela sabia que aquilo era bom. Ela sabia que aquilo dali, inclusive, não só fazia bem para o corpo, fazia bem para a mente, mas deixava você um pouco mais rejuvenescido. Então, a história do anti-aging, anti-envelhecimento. Ela falou, quer saber? Só eu e quem eu gosto que vai ter direito de comer pistache. E olha, gente, isso no tempo do rei Salomão. Faz tempo, muito tempo. Quando a gente fala em pistache, a gente já lembra do sorvete de pistache, que nós descobrimos, então, que não vai pistache. Dependendo do local, né? Tem né? locais que obviamente usam pistache. Mas mesmo dizendo que ele deteriora muito fácil, né, doutora? Isso. Muito fácil. Normalmente, o que eles fazem para atingir maiores tempos de prateleira, né? Maior tempo de validade? A pasta do pistache. Então, essa pasta do pistache, que é praticamente o pistache ali processado, assim como um amendoim, outras nozes, outras oleaginosas, não podem ter açúcar. Que outras receitas podem ser feitas com pistache? Olha, diversas receitas doces, né? Como os bolos, os sorvetes, as bombas, ou até para colocar na salada de fruta, nas saladas de folhas, que fica uma delícia. Salada de folhas com presunto cru, tem nas minhas redes sociais lá uma receita super bacana. Dá para colocar em crosta de peixe também, então faça um peixe assado. Pego só um pouquinho de pistache, coloco por cima no momento de servir. Você vai ter ali um boom de antioxidantes, um boom de vitaminas e minerais que vai fazer super bem para o seu corpo, além de ser uma delícia e super sofisticado para servir. Não, com peixe é uma delícia. Isso eu posso falar por experiência própria. E mais um produto, né? Do agro, cheio de benefícios para a saúde, curiosidades. É uma noz que tem um sorriso, né? Isso que é a coisa mais interessante. É uma smile nut. Porque para indicar que ela está madura, como vocês veem aqui na imagem, ela tem que abrir a boca. Tem que sorrir. Então, com esse sorriso, é uma noz que a gente já sabe, uma oleaginosa que vai trazer alegria para todos nós. Então, vamos aproveitar e consumir um pouquinho mais de pistache. Tá caro, mas de repente você vai pode... baratear. Vai baratear, se Deus quiser. E Ele vai querer. É isso aí. Se você quiser saber mais, falar com a gente,
Mande sua mensagem, o WhatsApp está aqui na tela. Clary, muito obrigada pelas suas informações. É um prazer enorme estar aqui, muito pistache pra gente em 2025. Gostou dessa receita? Ela é maravilhosa, né? Então curta já essa postagem, se inscreva no canal e comente. Eu vou amar saber sua opinião.